Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 18 de maio. Nós estamos nesta última semana da Páscoa, preparando-nos para a grande solenidade de Pentecostes. E movidos, iluminados pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que esteve na origem da Sagrada Escritura, é com a luz desse mesmo Espírito que a Igreja lê e a Igreja interpreta a Santa Palavra de Deus. Hoje nós começamos a leitura do capítulo 17 do Evangelho de João, a chamada oração sacerdotal. O texto de hoje é de João 17, de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e àquele a quem tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste no meio do mundo. Eles eram teus, e tu os confiaste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, com este capítulo 17, nós concluímos o grande discurso de despedida de Jesus, que começou no capítulo 13. Jesus se dirige ao Pai e pede pelos seus discípulos, por aqueles que lhes são fiéis. Tanto os discípulos atuais, isto é, do tempo de Jesus, e os discípulos futuros, aqueles que acreditarão no seu nome posteriormente. Nessa oração, Jesus revela a sua intimidade no relacionamento com o seu Pai. É como se nós voltássemos a Gênesis capítulo 28. Jesus é a escada de Jacó que une a terra ao céu. Podemos comparar esse capítulo 17 do Evangelho de João com o discurso de despedida de Paulo aos anciãos em Éfeso. Vocês podem encontrar no capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos.
versículos 17 a 35. Paulo se despede dos anciãos em Éfeso, aqueles com quem ele trabalhava. Podemos recordar também do discurso de despedida e das bênçãos de Moisés ao povo no final do livro do Deuteronômio, especialmente os capítulos 32 e 33. É uma oração de bênção, é uma oração de despedida. Hoje temos o primeiro bloco, versículos de 1 a 11. Nos versículos 1 a 5, Jesus, o Filho de Deus, glorifica o Pai. E ao mesmo tempo, ele, como Filho, é glorificado. E Jesus é glorificado no mistério da cruz. Nos versículos 6 a 8, Jesus nos diz que ele revelou a identidade do Pai aos homens tirados do mundo, isto é, aos seus discípulos. A identidade do Pai é revelada por meio de duas expressões: o nome de Deus e a palavra de Deus. O nome e a palavra revelam a identidade profunda do Pai. Ao mesmo tempo, nos versículos 9 a 11, encontramos a oração de Jesus agora pelos discípulos. Mas esses discípulos são aqueles que estão no mundo. Jesus primeiro se coloca ele mesmo diante do Pai. A partir do versículo 9, agora ele ora pelos seus discípulos, especialmente pelos seus apóstolos, porque embora não sejam do mundo, eles estão no mundo e vivem a oposição radical entre a fé em Jesus Cristo e o seguimento de Cristo e do Evangelho, e alguém que é do mundo e vive a partir dos contravalores que o mundo, compreendendo o mundo aqui no Evangelho de João, como aquele sistema de morte e de oposição ao projeto de Deus. Jesus glorifica o Pai pela salvação que o Pai realiza por meio da morte do seu Filho na cruz. Ao mesmo tempo, a cruz é a glorificação do próprio Filho. É um discurso de despedida. É como se fosse o testamento de Jesus. No ambiente litúrgico, nós chamamos de oração sacerdotal, porque Jesus é, de fato, o único e verdadeiro sacerdote, o único mediador, o único pontífice entre o céu e a terra. No ambiente ecumênico, nós chamamos este capítulo 17 de oração da unidade. É como se fosse uma oração em voz alta. É como se fosse uma prestação de contas de Jesus ao Pai diante dos seus discípulos. Ele se coloca diante de Deus para interceder pela igreja, interceder pelos seus discípulos, aqueles que são discípulos do seu tempo, mas inclusive aqueles que ainda virão, aqueles que ainda crerão na palavra do Santo Evangelho. Para os discípulos, este discurso de despedida do capítulo 17 também funciona como uma espécie de oração, de exortação, uma espécie de admoestação, para que permaneçam na fidelidade ao Pai, permaneçam vinculados a Cristo Jesus na fidelidade ao Filho Jesus Cristo e permaneçam nesse vínculo do amor
que une os próprios discípulos numa única e verdadeira unidade. Jesus ora e intercede ao Pai, pedindo que Deus ofereça à Igreja, aos seus discípulos, a vida eterna. E a vida eterna é que todos te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro. No Evangelho de João, a vida eterna não é somente a vida depois da morte em plenitude. A vida eterna é a vida da fé, é a vida do seguimento, é a vida de quem encontrou Jesus Cristo, é a vida de quem deu sentido de plenitude à sua própria existência. Nisso reside verdadeiramente a glória de Deus, quando aqueles que são de Cristo e o seguem possuem vida eterna por causa da fé, por causa do conhecimento de Deus em Cristo Jesus, por causa da fidelidade, por causa da unidade no amor. Nisso está a vida eterna. Nisso resume-se a unidade fundamental. O amor que une a Trindade, o amor que une os discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Sempre com a consciência de que estamos presentes como fermento do Evangelho no mundo que muitas vezes é hostil. Aí devemos ser fermento e testemunhas da luz. Oremos então ao Pai, para que nós permaneçamos nesta unidade fundamental, com Cristo Jesus, glorificado por sua morte na cruz, aquele que glorifica o Pai porque foi fiel até o fim. Mas ao mesmo tempo, oremos pela unidade nossa, para que sejamos testemunhas não de uma unicidade, mas testemunhas da unidade nas diferenças e na pluralidade. É nisso que consiste também a semana de oração pela unidade dos cristãos. Orar, trabalhar, professar a mesma fé, aprofundar aquilo que nos une. É fundamental que as igrejas cristãs superem o escândalo da discórdia e da divisão e vivam de fato o amor, que é a grande característica de Cristo, a grande característica do Evangelho, a grande característica da relação de Cristo com o Pai, de Cristo conosco e a nossa relação entre nós mesmos. Que as igrejas cristãs todas busquem sempre esta unidade que brota do coração do Espírito. Um abraço a você, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amanhã retomaremos de modo especial essa temática da presença dos discípulos de Jesus no mundo. Um mundo hostil, um mundo que faz resistência, um mundo que faz verdadeiramente oposição ao projeto de Deus. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.